Fala, fiel, tranquilo? O debate pegou fogo no Arena SBT entre Mano, Benja e os convidados. Para eles, o Timão já tá fora, é eliminado, a Sul-Americana acabou pro Corinthians. Detonaram, largaram aço em cima de Augusto Melo e cravaram. A gestão do Augusto Melo chegou ao fim. Timão SAF seria a salvação e Ronaldo como dono dessa SAF, eles debateram no programa, e também Yuri Alberto na mira do futebol europeu e proposta milionária pro Corinthians. Vamos trazer tudo no vídeo agora, se inscreva no canal, fortalece com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Mas amanhã acho que é 3-0 Racing aí, fora os ameaços. Você é louco, o Racing não ganhou de ninguém, pô. É, mas vai ganhar do Corinthians. Tá louco, já estão perdidos na competição. Caramba, mano, você chegou chegando, hein, parceiro? 3-0, mas assim, Você é louco. 3-0 sem pensar, fora os ameaças. Você não acredita no Corinthians amanhã? Não, ainda não, porque é muito pouco tempo do Dorival trabalhar. Dorival é um ótimo técnico, já trabalhei com ele, gosto muito do perfil dele de trabalho, da forma que ele trabalha, mas não teve tempo ainda de encaixar e os jogadores do Corinthians também não tá legal. O time é ruim? Não é ruim, porque o jogador que veste a camisa do Corinthians não pode chamar de ruim, né? O Corinthians é gigante. Mas não tá legal, tem que reformular, tem que arrumar também, primeiro a diretoria, né? Que começa de cima para baixo. A galera acha que o futebol começa de campo para fora, não, começa de cima para baixo. E aí é reflexo, né? O time não tá bem por conta disso aí também. Ô, Dorival, 3-0 pro Racing amanhã? Naturalmente é muito triste acompanhar um atleta que foi treinado por ti dar uma opinião dessa, né? Mas respeito muito a opinião dele, por mais que discorde naturalmente de tudo. Agora eu tenho uma pergunta para ele, o que é mais difícil era mais difícil de entender quando eu trabalhava com ele, se era a ideia tática que eu tinha para os jogos ou a minha fala na pré-eleição naturalmente, entendamos, saibamos naturalmente. A pré-eleição dele era alto nível, tinha que dar uma estudada no dicionário às vezes para descobrir a palavra. Ô, Mauro Betti, o Corinthians abriu mão da Sul-Americana com esse time amanhã? Sim, né? O time vai com 3 volantes amanhã, Mauro, no time titular, hein? O adversário é muito fraco, né? A campanha do Corinthians é muito estranha nesse ano, nas competições sul-americanas. O brasileiro não tá legal, mas como destacou o Wellington, tá mudando, o Dorival agora. Assim, a Libertadores foi pavorosa e é muito ruim a campanha na sul-americana. O grupo era o mais complicado, mas o Corinthians quis se complicar e agora é uma escolha, né? O Corinthians, ano passado, eu deveria dizer, a sul-americana, muitas vezes o Corinthians jogou com equipes alternativas e entendia que estava legal, porque era o que tinha que fazer, se salvar no brasileiro. E mesmo assim, chegou até a fase semifinal e só foi eliminado pelo futuro campeão, que era o Racing. Ô, Clebão, o Dorival abriu mão? Porque domingo o Corinthians pega o Santos pelo brasileiro na Neoquímica Arena. Bem, o Dorival já pegou o Corinthians numa situação complicada na Sul-Americana, né? É um treinador que eu particularmente gosto muito, acho muito competente, mas precisa de time. Para mim, muitos jogadores, já disse isso aqui, para mim, a maioria dos jogadores que hoje o Corinthians tem, sem condição nenhuma de... Do time titular ou do elenco? Do elenco. E até de alguns jogadores do time titular também não tem condição de jogar no Corinthians. Não é jogador para um clube como o Corinthians. Quem, na tua opinião, não tem condição de jogar no Corinthians, do time titular? Não, do elenco inteiro. Para mim, o Félix Torres não é jogador pro Corinthians. Para mim, o Mateuzinho ainda não conseguiu jogar o que se espera de um jogador que vem de um time como o Flamengo, um time de massa também. Romero, para mim, já não dá mais, né? Já deu para mim o que tinha que dar no Corinthians, ajudou bastante, mas não dá mais. Aí pega o lateral esquerdo, acho que é Hugo. Mas com todo respeito, não é jogador para um time como o Corinthians. E o Héctor Hernandes? Joga amanhã, hein? Titular. Então, você mesmo pergunta já de uma forma meio, né, tirando meio onda, porque você sabe que não tem condição de jogar no Corinthians. Falar nisso, eu tenho uma pergunta para você, torcedor do Corinthians. Cadê Diego Palacios? Ele foi relacionado recentemente, mas não jogou. Faz 1 ano e meio que o Diego Palacios está no Corinthians. Jogou 42 minutos. Cara, que absurdo isso. Teve 2 operações. Porque contrataram ele e não fizeram nem exame de ressonância magnética, né? Que é um absurdo. Absurdo. Ô, mano, você também já desencanou de Sul-Americano? Já era? Então, bem, eu ainda tinha uma esperança. Boa noite a todos. Mas, segundo a prévia da escalação que o Dorival vai utilizar amanhã, para mim é um grande erro por parte dele.
O Corinthians, bem, se a gente for falar de elenco, eu acho que o elenco do Corinthians é limitado. Eu acho que o Corinthians ele tem um elenco limitado em termos de qualidade. Eu acho que o Corinthians ele tem um time competitivo de 1 a 11. Eu acho que o Dorival deveria usar a força máxima que ele tem à disposição amanhã. Claro, tem algumas Mesmo que tenha o Santos domingo? Mesmo contra o Santos domingo. O Campeonato Brasileiro, para mim, Benja, vamos falar a verdade, o Corinthians ele não tem elenco para lutar com Palmeiras e Flamengo. Tem elencos mais qualificados. Então o Campeonato Brasileiro para o Corinthians tem que ser um campeonato de segurança. Um campeonato de zona intermediária, buscando uma vaga de Libertadores direto, ou até mesmo uma pré-Libertadores. E tem que ser aquela zona, parte de cima da tabela, até a 10ª colocação. Porque é isso que o Corinthians vai lutar dentro do Campeonato Brasileiro. E se o Dorival quisesse, de fato, buscar um título, eu acho que o mais plausível, fora o Campeonato Paulista, que o Corinthians já ganhou nesse ano, seria a Copa Sul-Americana. É um torneio inédito para o Corinthians, é um torneio internacional e que também dá vaga na Libertadores. É muito mais prático o Corinthians tentar uma vaga na Libertadores do que a Copa do Brasil, do que na Copa do Brasil. Então, a diretoria do Corinthians, o elenco do Corinthians e o próprio Dorival estão com uma decisão estúpida de menosprezar a Copa Sul-Americana. Cara, na boa, Benja, o Corinthians, a chance que ele tem de pegar uma vaga de Libertadores é ganhando a Copa Sul-Americana. A não ser no Campeonato Brasileiro, que você pode fazer uma campanha ali, tentando beliscar uma 5ª, uma 6ª posição ali também e ir pra Libertadores. Mas, cara, Sul-Americana, se o Corinthians focasse amanhã, por exemplo, vai pegar o time que não ganhou um ponto sequer. É o saco de pancada do grupo. Ganha esse jogo, chega vivo contra o Huracan na Argentina, dependendo somente dele para se classificar. Pô, mas o Corinthians perdeu pro Huracan em casa. Ok, Benja, mas o futebol você pode também devolver essa derrota que ele teve na Neoquímica Arena jogando na Argentina. O Corinthians com força máxima contra o Huracan na Argentina era jogo pau a pau. É jogo. Mas com o time reserva dá para ganhar amanhã. Então, mas o problema, Mauro, não é ganhar amanhã. O titular não ganha. Mas tá praticamente descartando a concessão. É a postura que você tem. É o sinal que se dá, ok. Exato. E o América de Cali tá jogando agora com o Huracan. Começou agora. Ô, Wellington, faltou o quê? Faltou time ou faltou tradição? O Corinthians? Em campeonato internacional. Sul-Americana, é diferente. Porque não é possível, cara. Ele é bicampeão mundial. Agora, eu acredito o grupo do Corinthians na Sul-Americana não era nada demais, gente. Era o grupo mais difícil. É forte. O mais difícil da Sul-Americana. O América de Cali é líder do campeonato colombiano. O Huracan tá bem no campeonato argentino. Semana passada assisti esse grupo vai ter cara de Libertadores, gente. Como não? Esse grupo é o mais difícil. Sim. Gente, eu assisti Corinthians e América de Cali, que foi a transmissão aqui no SBT. Vocês estão de brincadeira. O time do América de Cali. O time do América de Cali é muito fraco. Mas o time do Racing é muito fraco. O time do Huracan, gente, não tem nada. Não é muito fraco, não. Mas vai dar trabalho na Argentina lá, hein? Escuta o que eu tô falando. Quem? Amanhã o Racing vai dar trabalho pro Corinthians. É do Uruguai esse aí. É o Racing genérico. É o genérico. É isso que eu tô falando, gente. Onde que esse grupo era o bicho de 7 cabeças? É o grupo mais difícil da Sul-Americana. Mas Benja. Pra você ter ideia, ontem jogou esse é o mais difícil. Fortaleza e Bucaramanga. O time é horrível. É um time da Colômbia, pô. O time da Colômbia que tá jogando a Libertadores. É um time muito fraco. Ontem era pro Fortaleza ter metido uns 3-0 nesse time. Atlético Bucaramanga. Bucaramanga, exatamente. Aí vai falar que o América de Cali é bom. É brincadeira, gente. Vocês estão loucos. Mas, vamos falar a verdade. Bom, gente, não, se o Corinthians... Mas falar que é líder do campeonato é um time bom. O Corinthians não classificar na Sul-Americana num grupo desse... É uma vergonha. Não, mas não é um grupo horroroso. Não é um grupo horroroso. É horroroso, ele tinha obrigação de passar? Tinha, mas é um grupo forte. Eu não tô falando que é um grupo da morte de Copa do Mundo ou da Champions. Dos grupos da Sul-Americana é mais difícil. Sim, mas é ruim. Sim, Benja, mas é o mais difícil. Mas gente, como é que o Corinthians tem que classificar em primeiro. Eu também acho, mas entre os grupos é o mais difícil. Os caras falam buenas noites ali, o Corinthians embora também. Sendo que já foi eliminado da Libertadores. De uma maneira pavorosa. O Corinthians nunca fez 3 partidas tão horrorosas na história da Libertadores, desde a primeira de 77, como fez esse ano. Como foi? Qual que é o nome? Eu esqueci. O Corinthians foi eliminado por quê na Libertadores? Barcelona de Guayaquil. Não, mas o Barcelona de Guayaquil, Benja, é um time tradicional. Mesmo o Corinthians tendo a possibilidade, por exemplo, o primeiro jogo em Guayaquil foi um absurdo. O Corinthians tomou 3 sem ver a cor da bola. O jogo de volta, Benja, o Corinthians ele foi eliminado pela diferença de gols da primeira partida. Mas ele venceu o jogo. Ele ganhou de 2-0. Vamos botar a classificação do grupo do Corinthians. Vocês estão de brincadeira, velho. Não, só que eu tô entendendo, pô. Ô, gente, o Huracan veio na Neoquímica Arena e ganhou do Corinthians. Ganhou, um absurdo. O América de novo, é o grupo mais difícil da Sul-Americana, mas é muito pouco gente,
Não interessa se é o mais difícil da Libertadores, interessa que o grupo é fraco. Mas sim, as duas coisas não são excludentes, Benja. Mas é fraco. Sim, Benja, mas de novo, não é excludente, é fraco. Mas é o grupo mais complicado. E se expõe ainda mais o time do Corinthians. Não, e ainda os caras falam espanhol, aí ferrou com tudo. Aí o Corinthians se borra. O Corinthians, quando ouve um buenas noches, olá, que tal, escorre pela Põe a perna. classificação aqui, ô Renatinho, por favor. Tá atualizando. Eu vou te falar, ô Fernando Diniz, ô Dorival. Ô Dorival, não classificar nesse grupo é bizarro. É importante que você entenda que eu cheguei no começo, no meio do processo, né? Então a herança não é toda minha. Sim. E pelo que eu entendi, eu ainda não entendi, o Mano não explicou ainda se eu entro com o titular ou com reserva. Se eu ponho o Memphis sem tendão ou se eu coloco ele normalmente. E o Memphis nem viajou, porque o Memphis está machucado. Tá machucado. Eu conversei com o Soldado. Quais eram as ideias E o para que cá? o Fabinho falou para você? Acho que o momento, são momentos importantes, tem que valorizar todas as competições, mas disputar as que der. Ô, Fabinho Soldado, você pode colocar a tabela aqui? Tabela? Põe a tabela. Alô, Renatinho, pode pôr a tabela? Tá pronto? Fabinho, mas o Memphis vai fazer falta? O Memphis é um jogador que Quem? sempre faz... O Memphis, dificuldade de falar o nome dele. O Memphis, jogador que sempre faz falta, que tem qualidade demais. Cadê, Renatinho? Põe a tabela aí, em algum momento ela vai cair. Não sei quem cai primeiro, se é o meu presidente, se é a tabela. Mas vai dar tudo certo. Cadê a tabela, Ele Renatinho? falou Vamos aqui, ó, colocar a travou tabela. o Canva, ele falou. Hã? Travou o Canva. No momento, como eu tô jogando e empatando 0x0, o Huracan tá com 11, o América tá com 7, o Corinthians tá com 5. Ah, e aí você veio falar pra mim que é o grupo mais difícil. Mas tu é excludente, ô! Mauro, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, pô! Ô, Mauro, olha isso aqui, velho. Furacão. Olha isso aqui, 5 jogos, o Corinthians tem 4 jogos, tem uma vitória, Beijo, velho. mas ainda assim, pega Menos com outro 10 grupo, isso Uruguai. é mais complicado. Saldo. Não tem, meu. Você tá querendo fazer um negócio que não existe. Mas aqui não existe, Não veja, existe, é o grupo Mauro mais Betti. complicado. É Não fraco, existe. Aonde é. você quer complicado? De novo, primeiro tá complicado, tá em terceiro. E segundo, você pegar qualquer outro grupo da Sul-Americana, esse é o mais equilibrado. É isso que eu tô querendo falar. Isso eu não quer ouvir também, Dani. Lógico que não. Lógico que não. Gente, quem complicou o grupo foi o Corinthians. Não dá pra ser. Também. Não bola tem, não é isso, velho, não tem um time aqui, não tem um time que você fala. É um América. Gente, o América de Cali vai jogar o Campeonato Paulista aqui, vai brigar em 12º. Por isso foi campeão paulista. Ele tirou. Pô, não dá pra entender, cara. O que tá acontecendo com o Corinthians é bizarro. Não, dá pra entender. Falou muito bem o Wellington também isso. Quer dizer, fora de campo é isso aí, cara. Depois de 17 anos, a renovação e transparência. Olha o que chegou no Corinthians. O Augusto Melo deve cair dia 26 de maio. Hoje saiu uma matéria já, inclusive do SBT aqui, no jornalismo, de ligação de depósito de dinheiro com crime organizado. O negócio tá feio lá no Corinthians, Mauro Betti. Já foram um ano e meio, já 15 diretores já saíram, vice-presidentes. O Augusto Melo está totalmente isolado, ilhado dentro do Corinthians. A gestão do Augusto Melo, ela acabou. Ela já acabou. Já começou. Agora, na prática, vai precisar agora impeachment. Não sei se ele vai renunciar antes. Não sei. Essa gestão acabou. É como você falou, mas você ainda foi otimista. Você falou, a gente não sabe o que vai acontecer com o Corinthians daqui a meia hora. É daqui a 10 minutos, cara. Você sabe muito melhor do que eu. Não dá pra saber. E, infelizmente, não é só questão política. Como se falava, era só política. Não, agora é uma questão policial. Literalmente. Ano passado eu falava, o Corinthians vai cruzeirar. Cruzeirar o que aconteceu lá atrás. Porque não é só má administração. Com o Ministério Público, com polícia, com investigação, com Polícia Federal. O que foi feito com o Corinthians é uma vergonha, cara. Entendeu? O que vem sendo feito com o Corinthians é uma atrocidade. Tá certo? Jogar tudo nas costas do Augusto Melo, não. O Augusto Melo foi mal demais. O Augusto Melo foi o presidente que teve a faca e o queijo na mão, tinha tudo a seu favor e jogou tudo fora. O entorno do Augusto Melo é muito ruim, entendeu? Pô, a categoria de base, o Wellington, contratou 87 jogadores, contratou goleiro, chegou como lateral, é filho de não sei quem, é jogador que foi embora, voltou e não jogou. Entendeu? O Corinthians tá rasgando dinheiro, cara. O dinheiro que já não tem. Já não tem. Não, isso é uma matéria aí mostrando que desses 87, Benja, o Corinthians ele tem uma boa parte ali, acho que 35
um pouco mais talvez, tinham intermediários que ganhavam dinheiro também com esses moleques. O Corinthians ele tava gastando em torno de R$400 mil com uma categoria sub-20. Então, para mim, isso é uma afronta. Se o Corinthians não tem a capacidade, Mauro Betting, com o tamanho que tem, de fazer uma peneira para revelar 87 moleques, precisa contratar 87, e desses 87... Ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar. Ninguém vai com jogar. detalhe, criaram uma categoria que não existe, que é sub-18. Que não tem nem... Que era para jogar, não teve um jogo em praticamente 1 ano e meio. Pois é. Não teve competição, né? Não teve competição pro sub-18. Ou amistosos pelo país. Ô, Hélio, o que vai acontecer com o Corinthians? Eu acho que vai ter que virar SAF. É um jeito. A torcida não permite. Mas os últimos anos do Corinthians, cara, agora caso de polícia, coisa séria, entendeu? De repente uma SAF melhora, vem tudo de novo. O Ronaldo tá aí. O Ronaldo já falou, né? Mas eu não acho que precisa virar SAF, não, viu, Elton? Eu acho que o Corinthians Você acharia legal o Ronaldo comprar o Corinthians? Com certeza, porque quando o Corinthians estava mal lá atrás, ele que trouxe a mentalidade vencedora, da estrutura, organização, e o Corinthians fez assim. E aí agora, com os gestores atuais, tá mostrando, né? Isso é uma vergonha pro Corinthians. Desde você mostrar o Corinthians jogando, tá mostrando um carro de polícia. Eu acredito que sim, que o Ronaldo ia ajudar demais, demais. O Mano não gosta, não. Eu não curto essa ideia, não, porque o Ronaldo, quando ele veio e fez sucesso no Corinthians, é pelo nome que ele tem e o peso que ele tem. A Reboque, ele trouxe patrocinadores, enfim, mas administrativamente falando, o Ronaldo não foi um case de sucesso no Cruzeiro, no Valladolid, que é o time dele. Também, enfim, ele não conseguiu também triunfar ali, tanto que ele repassou o Cruzeiro. Então o Ronaldo, se ele assumisse um Corinthians, por exemplo, seria mais uma empresa do grupo. E nesse ponto eu acho que não cabe. Eu acho que o que o Corinthians precisa ter, Benja, é gente decente que preste lá dentro. Por exemplo, o Augusto Melo tem sido uma grande decepção. Ele tinha uma grande oportunidade de varrer os ratos que ocupam aí lugares dentro do Corinthians há muito tempo, e ele não conseguiu fazer. Sabe por que ele não conseguiu fazer? Porque ele começou a se cercar de pessoas incapacitadas. Esse Rubão aí, que foi o primeiro cargo que ele deu ali para a sua diretoria de futebol, que é um incapacitado já desde a década de... quando ele assumiu o cargo em 2007, que o Corinthians caiu, para quem não se lembra, ele estava nessa administração. É um absurdo. Então, o Augusto Melo entrando como presidente do Corinthians, ele deveria ter a obrigação de profissionalizar as áreas. Quando ele tentou fazer isso, e aí começaram a se voltar contra ele, quando ele trouxe o Fred Luz, quando ele trouxe o Fabinho Soldado, ele já deveria ter se cercado de pessoas competentes e profissionais para ocupar os setores, e não devolver cargos políticos. Então, Augusto Melo, bem feito porque você também está provando que é tão incapaz quanto o Duílio foi. Acabou essa gestão, Kleber? Ou você ainda acha que pode ter uma reviravolta aí? Não, eu acho que acabou essa gestão, Benjo. Eu acho que o Augusto Melo, ele foi muito incompetente. Por exemplo, a gente está vendo aí casos de escândalo na base. Quem coloca o diretor de base, as pessoas que trabalham na base, é a escolha do presidente. Foi ele que colocou essas pessoas lá. E é um cargo cobiçado, hein, Clebão? Com muito cobiçado. Diretor de base, opa! Tanto é só ver os números que chegaram de atletas. 87 atletas? Sim. 87 atletas, o Sub-18 não teve jogo. E o menino que saiu como goleiro chegou como lateral. Então, pra você ver como é que é. Cara, por muito menos o Cruzeiro... era isso. Por muito menos o Cruzeiro quase quebrou, Benjo. A principal notícia é que Sporting tá de olho e tem interesse de fazer uma proposta milionária por Yuri Alberto ainda nessa janela de meio do ano, e isso preocupa toda a Fiel. Por incrível que pareça, o que preocupa é isso, que o Sport ele tem sim condições de fechar a compra de Yuri Alberto do Corinthians por 180 milhões de reais. Mas o que é interessante nessa informação é o que eu vou trazer para vocês aqui agora. O Corinthians aí, o Timão, juntamente, claro, com Augusto Melo, já definiu aí que Yuri Alberto é o principal ativo e jogador aí talvez do clube, talvez depois de Memphis Depay, mas aquele um dos que podem ser vendidos e trazer boas cifras aí pro Timão. Yuri Alberto é colocado como um dos principais jogadores dentro desse elenco. Ele está em alta desde o ano passado e voltou a atrair o interesse do futebol europeu após se consolidar como um dos principais atacantes do Brasil. Augusto Melo já avisou, Fiel, que não vai facilitar a saída do jogador. Em entrevista ao Benja, o presidente definiu que só venderia Yuri por 30 milhões de euros, algo em torno de 188 milhões de reais. Mas o incrível é que isso seria algo limpo para o Corinthians, ou seja, ele quer lucrar com a venda de Yuri Alberto, que fique livre para o Corinthians
algo em torno de 180 milhões de reais, 30 milhões de euros. Só que o Corinthians ele só possui 50% dos direitos econômicos de Yuri, ou seja, para alocar esse valor que o presidente deseja, o Timão precisaria vender para um clube que tem o interesse de desembolsar 60 milhões de euros para comprá-lo, porque o Corinthians ficaria com a metade e a outra metade para o jogador, seu empresário e também o clube que tem o restante dos direitos de Yuri Alberto, que agora me falha a memória o nome do clube. Se você lembra, deixa aí nos comentários. Em meio a isso, o Sporting, segundo o Now, monitora com atenção a situação do atacante de 24 anos e a equipe de José Avalade, interessada no jogador, e avalia a possibilidade de apresentar uma proposta milionária baseado nesses valores que o Corinthians está pedindo para levar o jogador para Portugal. Claro que tudo isso dependeria de Yuri Alberto também querer sair, juntamente com seu empresário. Claro que tem interesse do clube que possui os 50% restantes de direitos do Yuri Alberto e o próprio Corinthians. A negociação não é tão simples, mas a gente sabe que a janela do meio do ano é crucial, tanto para Yuri sair ou ficar. Você venderia por esse valor quase 190 milhões de reais aos cofres do Corinthians, ou entende que o Yuri Alberto é crucial para esse time, mesmo o Corinthians precisando do dinheiro, manteria Yuri Alberto no elenco? Deixa aí nos comentários sua opinião. Se você gostou do vídeo, fiel, fortaleça com aquele like, compartilha aí nos grupos de futebol, da família, com seus amigos, se inscreva nesse canal novo.